Eclesiastes 12, do versículo 9 em diante. Amém? Todos acharam? Eita, os irmãos estão bons de Bíblia, né? Eita glória. Eclesiastes 12, é bem no meio da Bíblia ali. Você vai abrir Salmo, vai um pouquinho para frente Provérbio, depois é Eclesiastes. É bem fácil. Esperar todo mundo encontrar, né? Quando eu aceitei Jesus, eu ficava olhando a Bíblia do pregador. O pregador falava assim, vamos abrir tal. Eu olhava a Bíblia dele, estava no meio, eu sabia que era ali pelo meio da Bíblia. Você fazia isso também? Quando ele mandava abrir, que eu via que a Bíblia dele estava assim, meio pro final, eu digo, opa, é mais no final. Eu ia lá no final, aleluia. Me lascar, mas eu achava, eu vou achar, aleluia, né? Eclesiastes capítulo 12, do versículo 9 em diante, tá? Vou esperar os irmãos encontrar. Semana que vem nós temos um congresso. Vamos aproveitar essa semana para dar uma buscada mais forte aí, né, profeta? Em nome de Jesus. Versículo 9 em diante diz assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando e examinando compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões ou pregos, né? E as coleções de sentenças são como os pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor, ou seja, a palavra vem de Deus. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Bota a Bíblia na cadeira aí. Senhor, nós entramos na Tua presença em oração e nós queremos nessa nome do Senhor. Irmãos, nada é pior ou nada é mais mortífero ou nada é mais, vamos dizer assim, causa mais dano à nossa vida do que nós pensarmos que a nossa vida ou a nossa passagem por aqui não tem nenhum sentido ou não tem nenhum significado. A Bíblia diz que os eventos que passam pela nossa vida, você cresceu, você se desenvolveu, você se tornou um adulto, e aqueles que estão crescendo, são jovens, são adolescentes, tudo faz parte de um plano de Deus. Aleluia. Sim, Jesus, eu vou ler agora. A Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim, só ouça comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão Deus o conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou também glorificou. Então tudo faz parte de um propósito. Eu estava testemunhando esses dias, eu estava esses dias ministrando, e veja como os propósitos de Deus são tremendos, né? Presta atenção. Quando eu comecei a fazer a obra no presídio em 2007, naquele tempo, quando eu fiz a carteirinha para entrar no presídio, eu não poderia ser um ex-presidiário. E alguém, poxa, pastor, mas eu nunca fui. Eu conheci presídio como crente, irmão. Deus me guardou para um propósito. Eu achava que eu era o espertalhão, que eu era o bom. Não, irmão. Era Deus me guardando para um propósito. Quando eu cresci na escola, e o André Moreira estudava com o meu irmão, mais novo, 5 anos. E eu via o André Moreira indo para a igreja, voltando da igreja, escola dominical, aula de música. Eu achava que ele era quadrado, mas o André Moreira foi o meu primeiro pastor. Ele cresceu na igreja, ele era diferente, tanto ele como o Anderson, que era o irmão dele, eles eram diferentes na escola. Mas quando ele cresceu e se tornou pastor, eu tive a oportunidade, aleluia, de ser pastoreado por ele. Aleluia. Então, às vezes, lá na escola, jovem, na faculdade, no teu trabalho,
Deus está te preparando, está te guardando, está te fortalecendo para você ser a diferença lá. Talvez agora parece ser chato ser crente. Aleluia. Parece chato, mas tem um propósito. Nós lendo aqui Eclesiastes, nós vamos ver Salomão, ele vai falar, algo me chamou a atenção, ele vai dizer: jovem, se alegre na sua mocidade, faça que o seu coração dê muita alegria da sua juventude, ande no caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos, mas saiba, porém, que todas essas coisas Deus pedirá conta. Ele não está dizendo para fazer, está dizendo que você quer fazer, faz, mas você sabe que vai ter o retorno. Tem alguém ainda aí, não? Então Salomão, para começar a história de Salomão era filho de quem? Ele era filho de Betseba. Quem era Betseba? Betseba era a mulher de Urias. Foi aquela mulher que Davi viu na sacada da sua casa, desejou ela, teve relação com ela, depois botou o marido dela na frente da guerra para morrer e depois se casou com ela. Davi cometeu um adultério, cometeu um homicídio, depois casou com uma mulher porque a mulher estava grávida e aquele filho morreu. Deus restaurou, Deus mudou a história, porque Deus ele perdoa. Quem viu o status, a frase que o pastor colocou hoje lá no status? Alguém viu? A frase que eu coloquei lá no status como cartaz do culto de hoje? Deus te deu uma segunda chance. Não cometa os mesmos erros novamente. E Deus quer fazer isso conosco hoje. E foi essa palavra e o sentimento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que muitas das vezes Deus nos dá uma nova oportunidade. Nós cometemos os mesmos erros. Deus nos dá a oportunidade para recomeçar. Mas se eu já andei por um caminho, eu já trilhei aquele caminho, e naquele caminho eu fiz algo errado, eu sei que aquele caminho não é bom para mim, para que eu vou passar por ali de volta? Eita! Glória a Deus! Aleluia! Isso aqui é profundo demais, irmão. Hoje vai lá no fundo do baú. Hoje o bisturi de Jeová vai passar lá dentro, irmão, na alma. Porque Salomão, ele era filho dessa mulher. Por mais que, imagina, no palácio, todo mundo falava, essa daí é aquela. Mas Salomão foi escolhido do ventre dessa mulher. Às vezes o nosso começo parece, a menina gosta de ver eu pregar, tá vendo? O nosso começo parece que seja algo danoso, difícil, ou as pessoas podem até julgar. Mas a Bíblia diz que o final das coisas é melhor que o começo. A Bíblia diz para nós irmos numa casa onde há um velório, não onde há uma festa. Sim, Jesus, eu vou falar. Olha só, irmão, está vindo do céu aqui, depois eu vou ler o que eu escrevi. Ei, chega um momento na nossa vida que Deus não permite mais nós errar. Eu falo muito aqui na igreja, e quem está ligado, ou quem quer ir morar no céu, presta atenção nas palavras que saem do altar. Que quanto mais a gente resiste ao pecado, mais nos tornamos resistentes. Aleluia! Daqui a pouco aquilo é nada. Eita! Glória a Deus! A Bíblia não diz para nós resistir ao diabo, ele fugirá de nós. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Por que resistir? Porque vai ter uma resistência e ele fugirá. Sim, Jesus. Então Salomão, quando ele assumiu o reinado, com quantos anos, pastor? 12. Pensa um menino de 12 anos se tornando rei. O que ele foi fazer? Ele foi orar. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Eu sou uma criança, eu preciso de sabedoria. Para mim lidar com tudo isso. Foi orado pelo próprio pai antes da partida de Davi. Davi deixou ele. Era projeto de Deus.
Davi queria construir um templo, a casa do Senhor. O Senhor disse: não, você vai fazer a planta, vou te dar o desenho, você vai trazer a madeira, vai trazer o ouro, vai trazer a prata, vai trazer os recursos, mas quem vai fazer vai ser teu filho. Então, Salomão, no auge da sua sabedoria, ele escreveu Provérbios. Se nós olharmos Provérbios, ele é assim, ó. Ele é um conjunto de ideias. Ele diz assim, ó: se tu fizer assim, vai dar certo. Se tu fizer assim, vai dar errado. Pode ver Provérbio. É meio que Salomão dando uma flambada. Ó, quer? É assim. Se não quiser andar do outro lado, vai dar errado. Parece que a sabedoria no início da vida de Salomão deixou ele bruto. Tem alguém no culto? Aleluia. Eita! Já percebeu o crente? Quando ele começa na caminhada da fé, e às vezes ele quer ser mais que outra pessoa, ele acha que ele é mais santo que o outro irmão, porque ele acha que ele é mais capacitado que o outro irmão. Já não conheceu pessoas assim? Sim ou não? O que acontece com essas pessoas geralmente? Elas caem. Por quê? Porque Deus permite ela descer para ela não errar mais. Por que você está falando isso, pastor? Conhecimento de causa. Um dia eu estava no monte orando com um rapaz. Eu e aquele moço, ele estava tocando um violãozinho. Nós estávamos no monte orando, buscando a Deus. No outro dia ele caiu com uma moça. E ele veio para mim, eu disse: rapaz, nós estávamos no monte ontem. Ora por mim. Quando eu fui orar, a gente aprende apanhando, né? No começo da fé, eu disse assim, pastor Reinaldo, eu disse: Deus, ele estava orando ontem, como é que ele caiu? Sabe o que aconteceu comigo? Eu caí. Daqui a pouco um amigo meu caiu nas drogas. Eu disse: Deus, como é que pode? Ele está na igreja, firme comigo, como ele caiu nas drogas? Sabe o que aconteceu comigo? Caiu nas drogas. E tudo que eu julgava acontecia comigo. Aí um dia eu fiquei bravo com Deus. Que perigo, né? Eu bravo com Deus. Eu disse: Deus, por que eu estou passando por isso? Eu disse: tu não me perguntasse por quê? Por que o rapaz caiu na droga? Por que o rapaz caiu com a moça? Por quê? Eu estou te mostrando por quê. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós não podemos perguntar para Deus por quê, mas perguntar para Deus para quê? Qual o propósito disso? Lembra Romanos 8? Todas as coisas cooperam. Aí eu entendi. Sabe o que Deus estava falando para mim? Para de apontar o dedo. Tira primeiro a trave, o pé de eucalipto que está nos teus olhos, para depois querer tirar o cisquinho do olho do teu irmão. Tem alguém ainda aí, ó? Então, no auge de Salomão escreve Provérbios, depois ele escreve Cantares, que é uma carta de amor, que é uma interpretação da igreja com o céu. Logo após, nós vamos ver aqui que Salomão ainda, ele vai dar ele começa a cobrar uns impostos muito altos, começa a botar um jugo sobre o povo, e houve uma divisão. Houve uma guerra civil naquele tempo, e teve uma divisão. Então dividiu o povo, porque ele colocou uma carga muito pesada. Jesus disse assim: ei, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a vossa alma, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te explicar. Tudo que você ora, tudo que você apresenta a Deus, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai sentir o desejo de santificar a tua vida. Mais você vai querer tirar da tua vida tudo aquilo que não presta. É claro que o pregador de rosas também precisa pregar espinho de vez em quando. Porque a Bíblia diz em Romanos também: como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar. Então ali houve uma divisão, né? Aí ficou o reino do norte
como o nome de Efraim, porque as 10 tribos se reuniram lá e Efraim era a turma mais forte, né? a tribo maior. E o reino do sul, Judá, e a tribo de Benjamim, que foi chamado de Judá, e a capital era Jerusalém. Então veja bem, agora, no final da vida de Salomão, que bom que eu tenho tempo, no final da caminhada de Salomão, ele vai escrever o quê? Eclesiastes. Ele não desmereceu Provérbios. Ele não desmereceu a sua carta de Cantares. Não. Está ali, é palavra. Serve. Leia, viva e aplique. Provérbio, tem 31 capítulos de Provérbios. É um capítulo para você ler cada dia do mês. Dia 1, lê Provérbio 1. Dia 2, leia Provérbio 2. Faça isso todo mês. Aleluia. Ele vai escrever Eclesiastes. E ele vai falar muito assim, ó. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Ele vai dizer assim: afaste o seu coração a mágoa, remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ele vai dizer que tudo é correr o quê? Atrás do vento. Ele vai falar assim, ó. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve se alegrar em todos eles. Contudo, deve lembrar de que há dias de trevas, que serão muitos, mas que tudo que virá é vaidade. Salomão vai entender que a vida, ela é formada por fases e por momentos. Aí ele vai entender alguns pontos, e é aqui onde eu queria chegar. Eita glória! Primeiro, Salomão vai entender que nem tudo é perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Nem tudo é perfeito. Ele vai ver que ele não foi perfeito. Ele vai entender que muito provérbio que ele escreveu serve para ele ainda. Aleluia. Aleluia. Sabe o que é um ponto de ser pregador da palavra? É que você prega, mas você tem que ser um pregador marreta. Você não pode ser um pregador martelo de orelha. Aquele martelo de orelha, ele prega e arranca o prego, é ou não é? O pregador não pode ser esse. O pregador tem que ser pregador marreta. Que as palavras do pregador, lembra que é com um prego bem fixado. Porque alguém vai falar isso para ti. Tá, mas tu não pregou? Tá, mas tu não falou? Aleluia. Aleluia. Outro dia, eu pedi para um obreiro, para que ele passou um pouquinho do horário, né? Para ele respeitar o horário. Ele falou para mim assim: pastor, mas o senhor passou do horário. Eu nunca falei isso para os meus pastores. Mas amém, né? Provérbio voltando para mim, né? Hã? É. Tá bom, vamos lá, Jesus. Então, nem tudo é perfeito. Outra coisa. Nem todo fracasso é um real fracasso. Todas as coisas cooperam. Até no fracasso. Até na adversidade. Até no erro. Lembra Salmo 119? Eu vou lembrar você. Se quiser pegar a Bíblia comigo aí, Salmo 119, vai lá. Eu sempre falo. Vamos ler. Leia comigo do versículo 65 em diante. O Salmo 119 é o salmo que tem mais versículo, né? Tem 170 e alguma coisa. Deixa eu ver certinho para mim não me enganar. Tem 176 versos. O Salmo 119, do verso 65 em diante, diz assim, ó: tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois eu creio nos teus mandamentos. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Ah? Foi bom ou não foi bom ter sido afligido? Foi bom ou não foi bom ter errado? A gente aprende ou não aprende? Lembra quando você era, eu não sei você, mas eu apanhava um bocado, porque eu era terrível, eu era peralta, né? Mas como eu apanhava, irmão? Eu ia lá, meu pai pegava, mas eu aprendia. Daqui a pouco quando eu ia, eu já sabia, se eu ia, eu vou apanhar. Tu és bom, verso 68, e faz o bem, ensina-me os decretos.
Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O 71 fala assim, ó: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Salomão, irmão, não é uma coisa meia desconexa? Uma pessoa com tanta sabedoria fazer tanta bobeira como Salomão? Ele tinha quantas mulheres e quantas concubinas? Ele tinha 300 concubinas e 700 mulheres. Meu Deus, irmão. Precisava disso tudo? Um homem com tanta sabedoria. O que a Bíblia diz acerca da sabedoria, crente? Qual é o princípio da sabedoria? Provérbio: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O provérbio que ele escreveu, ele perdeu o temor. No final da sua vida ele vai ver tudo isso, que tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Mas Deus sempre nos dá uma oportunidade. Então veja, ele vai entender que Deus inverte o fracasso. Vamos falar um pouco de fracasso? Quem olhava Jesus pendurado na cruz pensava o que? Foi um fracasso. Mas não foi um fracasso. Aleluia. Quem olhava Ana, 20 e poucos anos, 25 anos aproximadamente, chorando porque não tinha filho, pensava, tadinha. Mas Deus reverteu. Samuel foi profeta, juiz, sacerdote, o único no Antigo Testamento. Vamos lá. Veja bem, Salomão entendeu o que? Eu cometo falhas. Sabe qual é o principal de cometer falha? Não é cometer a falha, é ser homem, ser mulher o suficiente para admitir que errou. E nessa hora ninguém bate no peito. A gente transfere a culpa para alguém. Tem alguém ainda aí, não? Aleluia. A gente não consegue contornar a situação. Irmão, veja bem. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus muito forte hoje aqui. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. Se nós já sabemos o erro, onde foi cometido o erro, vai adiantar falar para o culpado? Nós sabemos que essa caixa errou. Vai adiantar eu ficar apontando o dedo para ela? A gente já sabe quem errou, o que errou, agora nós temos que ir atrás da solução. Aí eu me lembrei de uma história de um irmão que estava na igreja. E na hora do culto o celular dele tocou, ele esqueceu o celular ligado e tocou bem alto. O pregador fez uma cara feia para ele. E eu aprendi quando a gente estudou, quando eu fiz bacharel em teologia, que o pregador não pode se distrair com nada. Gente falando, celular tocando, crianças chorando, pessoas correndo. Você tem que pregar a mensagem até o final. Você não pode parar de pregar, nunca. Pode cair o mundo até o redor, você tem que estar pregando. A igreja pode estar te esperando, você tem que estar aqui, ó. Eu aprendi assim. O pregador olhou para ele. Alguns irmãos olharam para ele com um olhar de reprovação, mexendo a cabeça. Quando saiu da igreja, a sua esposa foi falando para ele: poxa vida, esqueceu o celular, todo mundo viu. O pregador olhou para ti, os irmãos ficaram olhando para nós com cara de reprovação. Sabe o que aquele rapaz fez? Ele chegou em casa, deixou a esposa e foi para o bar. Quando ele chegou no bar, ele pediu uma bebida. Colocaram um copo, colocaram uma garrafa. E ele estava tão nervoso, irmão, que ele foi pegar o copo, bateu no copo. Quando ele foi tentar segurar o copo, ele bateu na garrafa. Caiu a garrafa, quebrou o copo, virou, respingou nas pessoas. Ele já se encolheu pensando: vão me bater, vão me xingar, vão falar. Ele pensou tudo de novo. Mas ao contrário disso, o garçom veio, secou a roupa dele. Alguém veio: você se machucou? A dona do bar falou assim: ei, fica tranquilo, isso acontece. Eu vou pagar uma bebida para o senhor, essa é por conta da casa. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele nunca mais voltou para a igreja e nunca mais deixou o bar. Aleluia. Agora fica difícil para dar glória a Deus, né? Porque nós somos intolerantes.
e não entendemos que nós também cometemos erro. Escuta uma coisa, nós temos que parar de apontar o dedo e começar a entender, poderia ser eu poderia ter caído, eu poderia ter pecado, eu poderia ter falhado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, se não tiver o amor, não adianta ter dom. Não adianta, pastor, eu sou errado. Muda o caminho. Pastor, eu não consigo vencer tal área da minha vida. Muda o caminho. Muda a forma. Faça diferente. Aleluia. Salomão, ele entendeu. Eu cometo falhas. Por que Salomão falou isso? Porque quando ele chegou num nível de prosperidade muito grande, ele caiu. E quantas pessoas que a gente vem na igreja, passando prova, passando luta, passando dificuldade, às vezes desempregado, aí Deus abençoa, e às vezes quer mudar de emprego para ganhar mais, muda de emprego, ganha mais, quando está na bênção, ganhando dinheiro, tchau Jesus, já tenho o que eu quero. Salomão fez isso, quando ele estava bem, ele desceu ladeira abaixo. É por isso, pastor Reinaldo, que lá no Egito, lá no Êxodo, Deus dava uma porção de maná, todo dia. O Senhor disse, eu vou dar a porção diária para vocês, comer aquele dia, não pode guardar. Por que, Senhor? Porque no outro dia eu vou prover de novo. Deus estava ensinando eles a confiar em Deus e esperar a providência de Deus. Deus estava ensinando eles a não ser esganado, a não ser zolhudo. Porque Deus sabia que se Deus mandasse uma porção grande, irmão, camarada ia catar uma sacola de maná e para o Egito. Isso aqui deve dar para mim chegar até no Egito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu escrevi algo aqui. Se nós parássemos agora nesse instante e começasse a escrever a história da nossa vida, onde Jesus se encaixaria? Qual parte da nossa vida nós pensamos assim, o que Jesus faria agora? Será que eu agi como um cristão? Se nós fizermos uma reflexão, se nós parar de frente no espelho e pregar para nós mesmos, e começar a olhar a nossa vida, aonde Jesus está? Será que Jesus só estava na minha vida na hora que a geladeira estava vazia? Será que Jesus só estava na minha vida quando eu estava hospitalizado? Será que Jesus só estava na minha vida quando eu estava encarcerado, passando por dificuldade? Ou será que na hora da alegria eu me lembrei de Jesus? Será que eu convidei Jesus para participar da festa também? Será que eu glorifiquei Jesus na hora da cura, na hora da restauração? Sabe, irmãos, às vezes parece que Deus, Ele é uma pessoa que a gente manda nele. Deus, agora eu quero isso. Deus, o irmão ali mexeu comigo, mata ele. Como se Deus fosse um jagunço, um matador. Mexeu comigo, vai morrer. Tá entendendo? Deus, agora... Às vezes você vai falar com alguém, irmão, como é que está tal pessoa, como é que está isso, como é que está aquele, não vi mais. Lá Deus tem que, essa frase Deus tem que, nós temos que tirar do nosso vocabulário. Deus não tem que nada, Deus ele faz, ele é soberano e quando ele quer. Não, Deus tem que trabalhar, não, Deus não tem que, Deus ele é tudo, ele é a lei. Esse tem que é para nós temos que mudar, nós temos que se colocar na brecha, nós temos que parar de cometer os mesmos erros, nós temos que parar de contar aquela mentirinha de estimação. Começa por nós. Mas o irmão lá fez, irmão, a salvação é individual, profeta. Aleluia. Pastor, estou fazendo tudo certinho, o irmão está fazendo errado. Deixa ele. Uma hora o Espírito Santo vai convencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Veja bem, nós temos que entender.
Eu escrevi aqui, que cada um de nós faz parte de um propósito. E Ele quer que a gente cresça. E que nós usamos os recursos que Ele nos deu. Qual o recurso principal que Ele nos deu? O Espírito Santo. Os dons espirituais. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos para aclamar o sangue de Jesus. Qual área eu preciso ser curado? Mas qual área eu preciso ser liberto? A Bíblia diz, Eclesiastes 12, eu prego muito isso aqui em velório, diz assim: lembra-te do teu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. O Senhor está nos dando uma oportunidade para nós recomeçar, irmãos. Todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Você pega um muro. Já falei isso aqui, vou falar de volta do muro. Você pega um muro torto. Você contratou um pedreiro para trabalhar. Aí o pedreiro pegou e construiu um muro todo torto. Aí você viu que o muro estava meio torto, um tijolo para cá, um para lá. Você não, pode parar. Tá legal, beleza, deixa assim, eu vou. Aí chama outro, chama um profissional. Aí o profissional chega lá, o que ele faz? Ele constrói reto em cima daquele torto ou ele destrói tudo e começa de novo? Destrói e começa de novo. É por isso que a Bíblia diz que o vaso se quebra na mão do oleiro e o oleiro faz daquele vaso um vaso novo, conforme bem parecer aos seus olhos, ou seja, aos olhos do Senhor, do Criador, do formador de vaso. Aleluia. Pastor, até aqui foi só, eu estou igual esse muro, irmão, vamos começar de volta. Por que é tão difícil nós voltar para trás? Por que é tão difícil a gente reconhecer? Por que é tão difícil a gente mudar? Não, eu já falei, está falado, não volto atrás. Vou falar de mim. Quantas vezes eu tive que mudar, tanto na igreja como no ministério, às vezes no grupo, de marcar reunião, de falar algo, daí daqui a pouco o pastor Reinaldo, a minha esposa, a irmã Marli, por que você não faz assim? Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz assim e tal? E o orgulho querer tomar conta de mim, não, já falei, está falado. É ou não é, pastor Reinaldo? Um dia eu marquei uma reunião para domingo de manhã. Pastor Reinaldo, faz na Santa Ceia do culto. Não, já marquei. Já marquei e eu não vou ficar afrouxando, não. Eu que sou o pastor, eu que mando. Aí eu estava em casa assim, aí a minha esposa veio. Por que não faz sábado? O pastor Reinaldo falou, é melhor. Os irmãos acordar domingo de manhã. Já tem culto sexta, sábado, domingo, segunda, terça tem oração. Os irmãos já vêm. É tão pesado, cansativo. Aí me quebrou. Aí lá vai eu mandar os irmãos. Nós vamos fazer a reunião antes do culto. Foi ou não foi? Isso não foi só uma vez, foi várias. Em várias situações. O orgulho da gente é uma coisa terrível. É ou não é? Eu já falei que não e pronto. Aleluia. E a gente canta aqui, né? O irmão toca o violão, Senhor, quebra o meu orgulho, e todo mundo canta só. Eu quero descer. Mas na hora de quebrar o orgulho, descer não desce. E ninguém dá glória a Deus nessa parte da pregação. Aleluia. Aleluia. Salomão entendeu que tudo era vaidade. Era correr atrás do vento. Eita glória. Ele entendeu no final da vida dele, sério, o principal de tudo, teme a Deus. Viva os dias com a tua mulher e aproveite. Tenha dias bons com a tua família, aproveite. Ele estava dizendo isso, sirva a Deus e aproveite.
Faça o melhor da terra e aproveite. Ei, quando Deus quiser te modelar, deixa Ele trabalhar no vaso, deixa Ele te mudar. Arranca toda a soberba, tira de dentro de ti isso hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente não tem uma vida abundante na presença do Senhor porque a gente é um bicho ruim. Por que o povo, irmão, imagina Moisés, segundo a Bíblia, o homem mais manso da terra, não vai mais ter, eu creio que é mesmo, com 2 milhões de atribulados vai dele. Tá ficando fome, vai morrer de deserto, querendo mais. Imagina, irmão, eu já tinha enforcado uma meia dúzia. Pegado pelo pescoço. Aleluia. Fala para o José, passa a espada desse miserável e mata logo. Aleluia. Pensa, irmão, por que aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra? Eles ficaram 40 anos andando em círculo. Isso é bem atual, né? Às vezes a gente fica assim, irmão, na igreja andando em círculo. Vem culto e volta aqui, e volta culto e Deus fala, 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 e o irmão, e Deus fala, e Deus fala, Deus fala, e o irmão fica rodeando. E Deus fala, e providência, e maná, e água da rocha, e Deus fala, e o irmão, sapato no pé, roupa cresce junto. E aquele povo que saiu do Egito morreu. Só entrou os filhos deles, porém não conheciam ao Senhor, porque estava tudo desviado. Quando Josué e Caleb foram os únicos que restaram, que saíram do Egito, que chegaram até a terra prometida, há um grande trabalhar, porque agora vai ter que se ensinar o povo, vai ter que se doutrinar o povo, vai ter que pregar a palavra para o povo. Aleluia. E isso é algo muito difícil para nós, pastores e pregadores. Porque às vezes o irmão vem congregar com a gente, ele vem de uma outra denominação, ele vem com algumas coisinhas da terra, que não está na Bíblia. E a gente aqui prega o céu. Mas para entrar no céu tem que ter mudança, transformação. O hino da harpa: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. No céu o luto é banido, pois todos são cheios de amor. Aleluia. Vamos olhar para dentro de nós hoje. O Senhor hoje está nos dando uma chance para nós recomeçar. Aquilo que eu falava, eu não vou falar mais. As palavras torpes que saíam da minha boca não vão sair mais. Efésios 4: não saia da vossa boca nem uma palavra torpe, mas sim só o que for para a edificação. Aleluia. Aquilo que eu fazia, não faço mais. O que eu fazia escondidinho, não faço mais. Quando vier a vontade, não vou. Aleluia. Um dia eu estava pregando, e na pregação, bem, assim, sabe quando Deus bota e você falou, daí pronto, acabou-se. Eu falei assim, eu digo: irmão, quando tu chegar em casa, joga fora aquela latinha de cerveja que está na porta da tua geladeira. Falei assim, pregando. Mas eu vi que teve um que, porque daqui a gente vê, né? Tipo assim, ué. Depois me falaram que realmente, né? Aleluia. Glória a Deus. É o escondidinho. Ninguém está vendo. Na minha casa eu faço o que eu quero. Eu sou dono da minha vida. Claro, Deus te deu livre-arbítrio, mas no céu não vai entrar desse jeito. A igreja, ela tem que mudar, gente. Mas nós temos que deixar a palavra de Deus nos modelar. E ouvir o Espírito Santo deixar ele moldar a nossa mente e o nosso caráter. Porque quando chegar no final da vida, a gente vai olhar para trás, irmão, e vai dizer: quanta coisa eu poderia ter evitado. Você vai pensar assim,
Eu, que sou novo, estou com 45, eu sou 45 é novo, não me chamo de velho. Mas 45 anos eu sou um guri. Mas eu olho para trás e falo e penso assim, ó, se eu tivesse lá com 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha deixado de fazer tanta besteira, olha, irmão, era diferente. Aleluia. Você, jovem, você tem a oportunidade de começar bem. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de ouvir e começar bem. Eu quero orar com você. Não vou passar do horário, para depois ninguém dizer que eu passei do horário. Agora eu vou pisar no pescoço. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Queria pedir aqui para o presbítero Adilson nos ajudar. Queria que o diácono Alexandre, vem cá, mano. Eu sei que você está cansado, está com dor, né? Não, pode vir. Tá ruim? Tá doendo a perna? Vamos orar bem, Alexandre. Vamos orar. Irmãos, eu vou orar por você, mas eu também preciso mudar. Tem muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. Que eu preciso mudar dentro de mim. Eu aprendi hoje, irmãos, eu digo não hoje, né, mas sim, hoje, porque na hora, quando acontece alguma coisa, na hora eu fico bravo. Dá aquele negócio assim que chega a tremer. Aí eu espero um pouco. Aí eu penso. Aí eu reflito. Se eu tiver que falar, mas eu estou bravo com o irmão tal. Quero pegar o irmão, descer o cajado dele. Primeiro eu vou orar. Vou esperar um pouco, respiro. Aí eu vou falar com ele com amor. Porque se eu ir falar na hora com ele, eu vou machucar ele. Vou falar coisas que não deveria nem falar. Vou agir no impulso. É que nem quando você vai pegar o teu filho para corrigir, não é? Você vai dar uma chinelada na bunda dele. Hã? Você dá uma chinelada e você larga o chinelo, depois você pensa, me dá umas 40 chineladas mesmo. Que nem meu pai fazia, até ficar escrito Havaiana na bunda. Eita, Aleluia. Mas sabe o que é, irmão? É que a primeira chinelada é a chinelada de correção. Depois é ira. Aí não é de Deus. É uma só para mostrar aqui, ó. Ei, aquela peteleca na orelha. Ei, rapaz, se liga. Vamos orar? Eu quero que os obreiros coloquem a mão, ponham a mão. E eu vou orar no microfone aqui. Amém? A igreja, os irmãos que ficaram aí, queria que vocês estendessem suas mãos para cá. Nos ajuda, Pai. O Teu Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque nós queremos aproveitar essa oportunidade. Nós não queremos mais errar novamente. Mas nós queremos agora aprender com o erro para não errar mais. Nós queremos, Senhor Jesus, aleluia, andar na Tua presença com a cabeça erguida, com fidelidade, entender que somos falhos sim, que até podemos errar, que somos fracos, somos pecadores, aleluia, mas nós podemos melhorar, Senhor, nós podemos ser melhor na Tua presença, Pai. Tira todo impedimento, tira todo atrapalho, tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Pai. Senhor, tira da nossa boca toda palavra torpe, toda palavra negativa, tira da nossa mente todo pensamento impróprio, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito venha estar ligado, conectado com o céu. Aleluia, aleluia, para nós experimentar a Tua vontade agradável, boa e perfeita, Senhor. Eu oro pelos meus filhos e eu te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um. Dá uma experiência sobrenatural, dá uma visão para cada um. E hoje, Senhor, nós saímos daqui com a mente renovada na Tua presença, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Volta para o teu lugar, na presença do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Quando você for fazer alguma coisa, que você precisar tomar uma decisão, precisar falar com alguém, por algum assunto delicado, pense assim, ei, o que será que Jesus faria? Segunda coisa, pense assim, e se fosse eu? E se fosse eu? Quando eu vejo, vou dar um exemplo, um morador de rua pedindo esmola, que está com fome, eu penso assim, podia ser eu.
Eu penso assim, poderia ser um filho meu. Aleluia. Amém? Amém. Vamos fazer igual Jesus. A Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão significa se colocar no lugar da pessoa. Amém? Senhor, eu peço a tua proteção na continuação dessa sexta-feira, do fim de semana que se segue. Nos guarda, nos protege, nos livra, nos fortalece, nos esconde, nos faz invisíveis, Senhor, aos olhos do inimigo. Pai, protege nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Livra, Senhor, de toda mensagem subliminar da televisão, da internet, da rua, da escola. Que a mente das crianças e da igreja esteja focada no Senhor e na tua palavra, Pai. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Quem concorda, recebe e diz amém. Amém. Abre as tuas mãos assim, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos recebem e dizem amém. E o nosso tema é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha um fim de semana poderoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.